Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo. Esse é o Café com Tenebro. Você que entrou aqui de gaiato, meu nome é André Luiz. E nesse canal nós falamos a respeito do tenébrio, especialmente porque é um dos insetos que está se produzindo no mundo todo, fazendo farinha para alimentação animal, farinha para alimentação humana, é usado como alimento vivo em zoológicos do mundo inteiro, em criadores de pássaros, em criadores de animais exóticos como geco, largatinhos, tartarugas, macacos e várias outras espécies. E aqui no Brasil não é diferente disso. Aqui no Brasil já começou a ser produzido por a farinha para alimentação animal e para petiscos de cães e gatos. E nós e aqui os tenebreiros que estão aqui, todos no canal, ligados aqui, vendem esse inseto para criadores de animais exóticos e pássaros em geral. A peixes também, tá bom? Muitas outras coisas aí ainda esse canal vai falar sobre isso. Lembrando que o maior criador de tenebro gigante de Santa Catarina, o Ricardo da Proceto, está vendendo o tenebro gigante para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você deseja um tenebro gigante de qualidade, um tenebro gigante com um tamanho bom, super alimentado com uma super alimentação top para o seu animal exótico, se você deseja começar a iniciar uma criação de tenebro gigante, você tem que comprar a melhor larva, que é a da Proceto. Fique ligado. Muito bem, pessoal. E agora? Você já deixou o like? Já se inscreveu? Não? Já fez um assim? Fez um assim? Então, hoje nós vamos falar aqui dos motivos, de alguns motivos, por que criadores de tenebro abandonam a criação. E eu dei uma pesquisada aí, eu dei uma olhada, referente aos WhatsApp, Facebook, né? De muitos colegas que já deixaram de criar o tenebro, desse mundo fantástico. Então, eu tirei algumas aqui. A primeira, que é a campeã, tá? É a campeã das campeãs. Problemas de saúde. Problemas de saúde para a pessoa que está criando ou, muitas vezes, membros da família. Isso aí tem atrapalhado muitos criadores de tenebro, tá entendendo? Porque é o Brasil inteiro, envolve muita coisa, e a gente sabe que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. E muitos tenebreiros têm que tomar uma decisão. Às vezes para um tratamento médico, não pode, não só porque o tenebro dá problema para ele, de alergia, problema pulmonar. Quem tem esses problemas, se afaste do tenebro. Não crie tenebro, tá? Não crie inseto. Quem tem problema de alergia, problema de respiração, alguma bactéria no pulmão que já sofre problema nos broncos, alguma coisa, não crie tenebro, tá? Não crie tenebro. Então, a maioria das pessoas, muitas vezes até por uma doença assim ou outra, tá, que tem que daí fazer tratamento médico, não vai conseguir mais dar atenção, eles desistem de criar tenebro. E isso, claro, primeiro a nossa vida em primeiro lugar. A gente fica sentido, né, quando alguém que tem uma determinação de trabalho, mas são coisas da vida que acontece, tá, gente? Não fique assim, não. É, é um período da vida que a gente passa e a gente tem que lutar com isso. Outras portas se abrirão. O segundo motivo, e esse segundo motivo é um motivo assim, vamos dizer, bem aceitável também. O segundo motivo é quando o tenebreiro começa a criar tenebro e já tem um outro emprego. E ele não consegue juntar as duas coisas, porque quando o tenebro começa a dar uma crescida, o emprego dele parece que começa a tomar conta dele também. Até como diz a Bíblia, né? Você não consegue. Como é que é? Você não consegue amar dois amos. Ou ama um, rejeita o outro, né? E assim vice versa. Então é assim. Então muitas vezes a pessoa não consegue compartilhar o seu emprego com o tenebro. Por quê? Porque o emprego exige demais, daí tem a família, tem outros afazeres,
E o tenebro também te consome tempo quando está com uma produção boa. Se não tiver nenhum membro da família te ajudando. Então vai complicar, tá? E nem todo membro da família vai estar preparado para criar o tenebro. Então nunca culpe sua esposa, seu filho ou seu irmão que não te ajuda, tá? Isso vai de pessoa para pessoa querer gostar de criar. E isso aí você não pode nunca botar nas costas de alguém, da sua parceira ou do seu irmão, do membro da família que não está te ajudando com o tenebro, tá? Isso vai de pessoa para pessoa. Querer gostar de criar tenebro. Não é para todo mundo. Então, nunca faça isso. Então, esses são um dos motivos também, tá? Não conseguir conciliar a criação de tenebro com o seu emprego. E a terceira, que eu vejo como um desânimo total, é quando a pessoa chega lá numa produção top e de repente ele está tomando as mesmas diretrizes, toma o mesmo cuidado, faz a mesma rotina, só que de repente bate alguma coisa e morre tudo. Morre tudo na caixa. Por um descuido, algum fungo, alguma doença, algum veneno, alguma coisa que pode aparecer e realmente acabar com o seu estoque de tenebro. Eu me lembro numa entrevista com a doutora Malu Cocato, dona da Metamorfoses, que ela falou justamente isso, que eles tiveram que jogar 100 quilos de tenebro fora, porque deu um problema lá de mariposa, foi muito grande. Não valia a pena peneirar, não valia a pena cuidar. Incineraram tudo, foi tudo fora. E eu me lembro do Luiz do Tenebro, lá da Bahia, que uma vez também comprou um farelo contaminado. Foram 90 caixas que ele jogou tudo fora. São dois que, particularmente, não tem vergonha de falar. Fora os outros que eu vi, só que esses dois, é o seguinte, esses dois não pararam. Não pararam de criar, continuaram a criação. Metamorfose está de pé, o Luiz aí está com uma boa criação de novo. Esses são motivos, né, que dá problemas na criação. Agora, os outros que eu vi, que deu problema mesmo, tá entendendo? Desistiram. Muita gente desistiu. Ah, não aguento mais, já é a terceira vez. Tô com 40 caixas, tô com 50 caixas, tá morrendo tudo. Não, já deu. E pega e vende tudo, tá? Então, isso tem realmente atrapalhado muitos criadores. Outros problemas que causam também, muitas vezes o criador está lá, está com um planejamento bom, mas aí tem uma oferta de emprego muito boa, ele tem que sair da cidade e não tem quem cuidar, e ele sai de lá e vende tudo. Uma outra coisa também, que é um fator muito interessante sobre isso, é o tenebreiro que não consegue vender o tenebro. Talvez na região dele não é uma região que se procure muito tenebro. Não é uma região que tem um crescimento. Ele tem grandes problemas para mandar o envio. O nosso maior problema hoje é envio. Porque uma coisa é você ir no aeroporto, tá? Ter a papelada toda a documentação e mandar de avião para outro estado, lá no porto, lá no aeroporto. Aí a pessoa sai da sua casa, vai lá no aeroporto e pega. Então, de capital para capital, tá top para vender. Tá top. Agora, quando você mexe com transportadora de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, é complicado. É bem complicado. Por exemplo, eu moro longe do aeroporto, tá entendendo? Ah, para mandar lá por avião, poderia mandar? Poderia. Mas aí eu tenho que fazer eu tenho que fazer o registro da empresa, daí eu tenho que ter uma maior produção para eu poder também pagar os impostos da empresa. Então não vale a pena, entende? Quem trabalha com pequena criação tem que fazer um rastreio, tá? Fazer uma performance aí, ver qual é o que os seus clientes ao redor estão pedindo. Para quem você vai vender seu tenebre? Você está criando para quê? Para pesca? Legal! Você vai botar mais outras coisas para pesca para ter um aumento de volume e de produto para oferecer para o pescador?
Você está indo para as lojinhas de agropecuária? Então, você fez uma pesquisa de mercado aonde é que tem criadores de pássaros? Ao redor da sua cidade, se é na sua cidade, de repente sua cidade não cria, não tem muito criadores de pássaros, não tem uma cultura, mas talvez a cidade vizinha, tá? Tem uma cultura muito grande. Por exemplo, eu vou dar um aqui. Aqui, na minha cidade, tem uma cultura de criadores de pássaros, tá? Tem bastante criadores de pássaros. Mas já tem mais duas cidades lá para o outro lado, uns 80 quilômetros da minha casa, tá? Que o nome é Governador Celso Ramos e Tijucas. Tijucas mesmo é a campeã. Ali em toda aquela área de Tijucas, São João Batista, Tigipió, Major Jacinto, tá entendendo? Ali naquela área, um pouco ali de Porto Belo, Florianópolis, Itajaí, ali aquela galera cria pássaro pra caramba. Depois nós pulamos lá para Jaraguá do Sul, Blumenau, Timbó, Indaial, Ibirama, Ascurra, Rio do Sul, Ituporanga, o Alto Vale lá para cima. Aquilo ali é muito criador de pássaro que tem. Muito criador. E a grande Florianópolis aqui tem muito criador de pássaro também. Tá entendendo? A minha região aqui é Garopaba, Imbituba, Laguna, e assim vai para cima. Depois vai lá, Chapecó, e assim vai para cima, Criciúma. Então, estão muitos criadores de pássaros e animais exóticos, tá bom? Então, pessoal, e depois desse vídeo aqui, eu vou começar uma seleção de reportagem sobre o mundo agro. O que está acontecendo e o que aconteceu no mundo agro nos últimos 10 anos. Então, vai vir uma seleção de reportagem que eu quero mostrar para vocês aqui, que as grandes empresas não são amiga nossa e nunca foram amiga nossa. Vocês vão ver todo tipo de sabotagem que eles usam a lei a favor deles, tá? Para eles ganhar muito dinheiro em cima dos consumidores. E não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é no Canadá, em todo o Reino Unido. Vocês vão ver aqui. É uma seleção de reportagens que eu estou selecionando e vou colocar aqui em voz aqui para vocês aqui, tá? Que eu num programa lá, que é uma seleção para vocês entenderem esse mundo que está acontecendo. Então vai ter aqui, eu vou falar sobre o Tenebre e ao mesmo tempo vai ter essa seleção, tá bom? Essa reportagem selecionada. Eu espero fazer isso agora todo dia, né? Todo dia. A vida da gente é, hoje eu fiquei lá a manhã toda, cara, no incentário, tá? Hoje as minhas caixas estão debrochando, as pulpas estão vindo tudo, e tinha a caixa, estava metade pulpa, metade besouro. Foi muito trabalho hoje, muito trabalho. Eu fiquei cansado, assim, ó, desde manhã cedo até meio-dia. Eu fiquei assim, ó, não falando aqui para vocês, foi exaustivo hoje para mim. Exaustivo mesmo. Eu tô com um monte de caixa para lavar, não consegui lavar ainda. A minha parte 1, eu não tô conseguindo deixar em ordem. Eu queria gravar hoje, fiquei até com vergonha. Eu não tô conseguindo deixar em ordem, mano. E eu tô agradecendo que o calor deu uma diminuída aqui. O calor, meu, era calor demais, demais, demais. Era insuportável trabalhar. Era insuportável você se mexer. E eu ainda com esses problemas de saúde que eu tenho, então assim, ó, faço umas 2, 3 horinhas e eu já me sinto muito cansado. E quanto mais calor, pior para mim. Agora tá menos, tá chovendo, tá nublado, dá uma garoa, tá uns 20, 23 graus, tá aquela temperatura de Curitiba, tá entendendo? Como eu gosto. Bem, pessoal, fica aí com a reportagem agora, tá? E daí vocês aí me descrevem, vocês que vão ouvir toda essa reportagem super legal, com umas imagens legais também, tá? Não vai ser só ouvir, vai ter umas imagens legais aqui. E daí vocês me descrevem aí sobre a situação que se cria as empresas para manipulação de preço de frango nos Estados Unidos. E empresa brasileira envolvida no meio. E ainda vou falar mais sobre frango essa semana, sobre o que as indústrias estão fazendo aqui no Brasil, que já fizeram nos Estados Unidos, tá? O que complica cada criador de frango aqui no Brasil. O Café com o Tenebre está ampliando para o agro e é muito interessante isso. Fique aqui comigo, esse é o Café com o Tenébrio, o canal que fala sobre tenébrio. Uhul!
Como você chama quando os possíveis concorrentes embarcam em uma estratégia unificada para limitar a oferta, aumentar os preços e roubar o dinheiro suado dos clientes? Uma conspiração antitruste, é claro. Mas como se chama isso quando os produtores de galinhas, um alimento básico da dieta americana, Wall Street tem até um índice de asas de frango, supostamente chegam ao ponto de matar suas aves mais cedo, enviar mais ovos e comprar os produtos uns dos outros para manter o público em dia? Fornecimento baixo? De acordo com os distribuidores de alimentos que estão processando a indústria, isso se chama disciplina de capacidade. A indústria de 29 bilhões de dólares que produz 90% dos frangos dos Estados Unidos está envolvida em um esquema de fixação de preços há anos, de acordo com a primeira de meia dúzia de ações judiciais movidas no Tribunal Federal de Chicago este mês. E esse prêmio artificial foi repassado aos consumidores, que têm pago 50% mais por aquele pássaro assado no supermercado, afirmam os processos. Embora os produtores já tenham sido acusados de manipular o mercado, este litígio pode ser o maior esforço até agora para trazer à luz tais práticas. A indústria de 29 bilhões de dólares que produz 90% dos frangos dos Estados Unidos está envolvida em um esquema de fixação de preços há anos, de acordo com a primeira de meia dúzia de ações judiciais movidas no Tribunal Federal de Chicago este mês. E esse prêmio artificial foi repassado aos consumidores, que têm pago 50% mais por aquele pássaro assado no supermercado, afirmam os processos. Embora os produtores já tenham sido acusados de manipular o mercado, este litígio pode ser o maior esforço até agora para trazer à luz tais práticas. Durante décadas, o preço de um frango, o frango padrão, não orgânico, não halal e não kosher, que representa 98% do que é vendido, seguiu um padrão de expansão e queda. O aumento da demanda levou a preços mais altos e a mais produção, depois, ao excesso de oferta e à queda dos preços. Em 2008 isso começou a mudar. A razão, de acordo com o processo de 113 páginas, é que os produtores lançaram uma estratégia coordenada, facilitada pelo compartilhamento de informações proprietárias e por inúmeros eventos do setor envolvendo altos executivos. Todas as empresas criaram menos frangos, o que restringiu a oferta e aumentou o preço da carne mais popular do país. No ano passado, os produtores dos Estados Unidos criaram 8,69 mil milhões de frangos pesando 53,4 mil milhões de libras, de acordo com o Departamento de Agricultura. As exportações deverão atingir um recorde de 10,8 milhões de toneladas em 2016, de acordo com outro relatório do USDA. O Brasil e os Estados Unidos respondem por 2/3 da oferta mundial de frangos de corte. Tyson Foods, Pilgrim's Pride e Simon's Foods negaram as acusações antitruste e disseram que lutariam contra o litígio, uma ação coletiva antitruste liderada pelo distribuidor de alimentos Maple Valley Farms de Nova York em nome de outros intermediários que compram diretamente dos produtores. Outros réus recusaram-se a comentar ou não responderam. Os demandantes procuram impedir a suposta conduta e exigem o triplo dos danos. Acreditamos que existem anomalias reais no mercado de frango de corte que aumentaram os preços, disse Joe Bruckner, advogado da Lockheed Grindal Nowen, que ajudou a abrir o caso. Ao investigar em teleconferências de resultados, calendários da indústria, apresentações e outras informações disponíveis publicamente, Bruckner e os seus colegas advogados reuniram o que alegam ser um vasto esquema de fixação de preços. Os produtores de frango, por sua vez, culpam os preços mais elevados do milho pelos custos mais elevados das aves. Em um artigo de opinião de 14 de outubro de 2014 no National Provisioner, o presidente do National Chicken Council, Mike Brown, escreveu: "Gostaríamos de produzir mais quilos de frango, mas infelizmente ainda não chegamos lá." A razão, disse ele, era o etanol. Desviar o milho para a produção de etanol estava tornando-o mais caro para os produtores de frango. Brown coescreveu um artigo semelhante no Wall Street Journal em maio de 2015. O Conselho Nacional do Frango não quis comentar. _____. A queixa judicial remonta ao alegado conluio a 2008, quando, graças aos elevados preços dos alimentos para animais, a dívida e a um mercado de frango com excesso de oferta, a Pilgrim's Pride, uma das maiores empresas avícolas do país, enfrentou sérias dificuldades financeiras. Trouxe consultores da Bain & Co para ajudar a encontrar uma solução, afirmam os advogados. Isso não foi suficiente. Em dezembro, a Pilgrim's pediu concordata e acabou se tornando parte do conglomerado de carnes JBS USA Holdings, uma unidade da JBS SA, com sede em São Paulo. Mas esses consultores ofereceram, de acordo com a denúncia, alguns conselhos sábios. A Pilgrim's Pride precisava de cortar a oferta para que os preços subissem.
Bain não respondeu aos pedidos de comentários. Houve um problema, no entanto. O frango da Tyson é indistinguível do Pilgrims, que é indistinguível do de outros réus, como a Perdue faz, portanto este plano só funcionaria se toda a indústria participasse. Foi o que começou a acontecer em 2007, segundo o processo, quando a Tysons, a Pilgrims e alguns pequenos produtores reduziram a sua produção. No início, outros não jogavam bola. Mas no ano seguinte, disseram os demandantes, a indústria começou a adotar uma abordagem mais coordenada, com um esforço conjunto para cortar a oferta em todos os níveis. Vemos uma quantidade incrível de coordenação e comunicação entre supostos concorrentes, argumentou Bruckner. Como parte da chamada disciplina de capacidade, os produtores alegadamente começaram a anunciar os seus planos de redução, incitando os concorrentes a fazerem o mesmo. Em janeiro de 2008, poucos dias depois de os executivos do setor avícola terem participado da International Poultry Expo em Atlanta, o CEO da Tyson, Dick Bond, o diretor financeiro da Pilgrims, Rick Codill, e o CEO da Sanderson Farms, Joe Sanderson, aludiram a uma grande mudança em todo o setor, o disseram os demandantes. Bond referiu-se ao aumento dos preços. Codill explicou que a Pilgrims sozinha não conseguiria lidar com as reduções de oferta necessárias e Sanderson disse que os cortes eram prováveis. Em poucos meses, os cortes estavam em andamento. A Pilgrims Pride, com sede em Greeley, Colorado, começou a fechar fábricas. Em vez de intervir para preencher a lacuna de oferta, os rivais seguiram o exemplo, segundo os distribuidores. De 3 a 11 de abril, várias empresas fizeram anúncios sobre redução. Fieldahl Farms, Simons Foods, Cagli's, Wayne Farms, OK Foods e Co Foods anunciaram reduções variando de 2% a 8%, afirmou a reclamação. Em 14 de abril, a Pilgrims Pride disse que mais estavam por vir. Os cortes, e os pedidos de mais cortes, continuaram a um ritmo constante e os preços começaram a subir em meados e finais de 2008, atingindo níveis recordes até finais de 2009. Faz sentido reduzir a produção se, e somente se, os seus concorrentes também reduzirem, disse Peter Carstensen, ex-advogado antitruste do Departamento de Justiça e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin. Portanto, disse ele, tal comportamento criaria uma inferência de conluio. _____. Nem todo mundo vê os cortes simultâneos sob uma luz negativa. É muito previsível, disse o economista Tom Elam, que atuou como consultor independente do Conselho Nacional do Frango e de alguns dos réus. Ele também trabalhou com seguradoras em um processo contra a Tyson. Ele, tal como os lobistas da indústria, apontou os elevados preços do milho como a força motriz por detrás das decisões de redução. Determinar se o comportamento corporativo atinge o nível de antitruste é geralmente competência do Departamento de Justiça. Então, onde é que a administração Obama e a sua recentemente ativa divisão antitruste chegam ao enigma do frango? Eles se recusaram a comentar. Os departamentos de Justiça e Agricultura dos Estados Unidos tornaram-se profundamente hesitantes em abrir casos grandes e complexos que alegam abusos monopolistas na enorme indústria agrícola dos Estados Unidos, disse Christopher Leonard, cujo livro, The Meat Racket, descreveu o suposto esquema em 2014. Parece que o governo federal perdeu o apetite para combater esses casos, o que deixa o trabalho para os advogados do setor privado. Os cortes na produção foram invulgares, alegaram os distribuidores, não apenas porque foram feitos de forma coordenada, mas porque subiram mais do que nunca nas suas cadeias de abastecimento para restringir a sua capacidade de aumentar a produção durante anos no futuro. Os produtores não apenas abateram galinhas antes de poderem comercializá-las, ou venderam, ou quebraram, ovos antes que pudessem eclodir. Eles reduziram seus rebanhos de matrizes, limitando o número de ovos que poderiam ser postos no futuro, em uma medida que a denúncia chamado de inédito. Elam disse que os cortes de longo prazo podem ser explicados pelo programa de etanol, uma vez que ele termina em 2022. Tanto quanto eles podiam ver, uma grande parte do seu fornecimento de ração seria desviada para etanol. Além de se encontrarem em eventos do setor, os executivos do setor de frangos também trocaram informações por meio do AgriStats, um serviço de dados que os ajuda a monitorar os negócios uns dos outros. A AgriStats coleta ostensivamente informações detalhadas e proprietárias de todas as empresas, incluindo alojamentos usados, raça dos pintinhos, tamanhos médios e os números de produção mais importantes. Atua como um serviço de benchmarking, distribuindo informações anônimas de produtores individuais. Na realidade, afirmam os processos, é muito fácil saber qual empresa é qual se você prestar atenção. É o grande dispositivo de fiscalização, disse Carstensen.
É uma forma de verificar se os concorrentes estão reduzindo a oferta. A AgriStatus afirma estar confiante na conduta legal de seus negócios, recusando mais comentários. Ela observa que as práticas da AgriStatus são semelhantes às de outras indústrias, apontando para a publicação de preços da indústria automotiva, bem como das companhias aéreas. À medida que os preços subiram no final de 2009 e no início de 2010, o esquema começou a entrar em colapso, alegaram os distribuidores. A produção aumentou e os preços caíram. A essa altura, porém, os produtores sabiam o que fazer. Os réus aprenderam o valor das reduções coordenadas da oferta em 2008, alegou a denúncia. Por isso foram rápidos a reagir com uma nova ronda de cortes de produção anunciados publicamente no primeiro semestre de 2011. Mais uma vez, os preços subiram. Os advogados dizem que a Tyson, por exemplo, estava tão empenhada nesta estratégia que começou a comprar frangos dos concorrentes em vez de cultivar os seus próprios, o que teria sido mais barato, no âmbito do que foi apelidado de estratégia comprar versus cultivar. Os réus também exportaram ovos para o México, em vez de aumentarem os seus rebanhos nos Estados Unidos, de acordo com a denúncia. No ano passado, a indústria sofreu um pequeno solavanco que fez cair novamente os preços. Limites às exportações induzidos pela gripe aviária. Em maio deste ano, porém, a maioria dessas proibições foi suspensa. E graças à redução dos custos de alimentação e de outros custos de produção, a rentabilidade manteve-se estável ou aumentou. Naquele mês, a Tyson relatou um crescimento crescente da margem de lucro para frangos entre 9% e 11%. Se houve uma conspiração, foi notavelmente mal sucedida, disse Elau, o economista, apontando para aquisições de empresas avícolas durante o alegado período de conluio, incluindo o acordo JBS Pilgrim S e a compra da OK Industries pelo grupo avícola mexicano Indústrias Bachoco. As empresas que estão saudáveis e ganhando dinheiro não saem em busca de compradores. Para provar o seu caso em tribunal, os advogados dos distribuidores de alimentos enfrentam uma tarefa mais difícil do que simplesmente ligar os pontos que alegam resultar em comportamento ilegal. Os cortes na produção, o compartilhamento de informações proprietárias e a oportunidade de fazer acordos podem apontar para uma conspiração antitruste, mas não necessariamente a estabelecem, disse Carstensen. Você está pedindo ao tribunal para inferir conluio, disse ele. Mas ele acrescentou que pode não ser um salto tão grande. Com o AgriStatus, essas reuniões, e depois, se conseguirmos alinhar a conduta para mostrar uma uniformidade razoável, isso bastaria.